Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com muitos assuntos importantes e interessantíssimos, há apenas 10 dias da posse do presidente Lula, que parece que já é o presidente de fato, porque quando a gente observa as principais discussões no mundo do direito, no mundo da economia, no campo congressual, no campo dos veículos de comunicação, tudo está girando ao redor do futuro presidente da nação. O atual presidente, que está formalmente no cargo, pela questão jurídica, ele está funcionando apenas como um entrave ao desenvolvimento do processo democrático e às discussões mais importantes. A sombra da sua existência ainda, com os discursos golpistas, está fazendo com que algumas pessoas ainda tenham um comportamento mais lento para resolver uma série de questões, para colocar uma série de pautas em andamento, em função de termos no Brasil ainda muitas pessoas que estão absolutamente em frangalhos nas frentes de quartéis, mas muitas pessoas também nas redes fomentando o discurso de ruptura institucional. Então, quando a gente virar a página a partir do dia 1º de janeiro, não teremos mais a figura do atual presidente com poder algum. Ele estará no lixo da história, sem poder de convocar absolutamente nada, e tudo que essas pessoas nutriram no seu imaginário ruirá por terra. E aí, de fato, a gente vai passar a discutir quase que totalmente as pautas reais aqui no nosso país. Hoje estão acontecendo situações muito importantes, ao mesmo tempo que essas pessoas que fomentam todas as teorias conspiratórias continuam ainda a iludir as pessoas, ludibriar pessoas, mentir para muitas pessoas. Evidentemente, isso só pode ter um propósito, que é ganhar dinheiro às custas dessas pessoas que estão nessas situações aí, que vão ter muitos problemas para se readaptarem ao mundo real. Isso aí vai ser uma questão que os psiquiatras, os psicólogos, os cientistas sociais, as famílias vão ter que se debruçar para achar algum tipo de solução para tentar recuperar a mente dessas pessoas. Pois bem, são situações que eu quero conversar aqui com vocês, porque outras estão se dando paralelamente, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. É muito importante a gente sempre fazer esse convite, e pedir para você seguir aquele protocolo, dar seu joinha, mandar seus comentários, compartilhar os nossos vídeos, a participar também do nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você fazer o nosso portal crescer e chegar a outras pessoas também. Enfim, a participar aqui do nosso chat, que todos os dias eu abro entre 5 horas, 5h30, para bater um papo ao vivo com vocês, antes de entrarmos no ar. Então, vamos seguir em frente. Olha, está acontecendo muita coisa interessante aqui no Brasil. E, para surpresa dos bolsonaristas, o Bolsonaro fez aqui esse ato aqui. Bolsonaro edita decreto que renova a concessão da TV Globo por mais 15 anos. Eu comentei com vocês isso no nosso encontro mais cedo hoje, onde eu trouxe outras questões também para a nossa análise aqui. Para mim não houve surpresa, porque eu sempre disse para vocês, baseado em várias situações, várias realidades, que a gente pode coletar, inclusive nesse livro aqui do Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder, uma outra história, onde ele conta a história das organizações Globo. Quando você lê esse livro aqui, que é da própria editora Globo, falando do Jornal Nacional, você vai perceber que a empresa, desde que foi criada, no primeiro ano da ditadura militar, aí eu pergunto a vocês, quem é que cria uma empresa de comunicação, de jornalismo, no nascedouro de uma ditadura que estava implementando ali a tortura, a violência, todo tipo de rupturas aqui no nosso país, a violência contra a pessoa, contra instituições? Então, o que é que leva uma pessoa a criar uma empresa nessas circunstâncias? Pois bem, e a família Marinho ficou muito rica com esse meio de comunicação, porque quem tem informação tem poder. Eles passaram por todos os presidentes da República no nosso país, desde a ditadura até a redemocratização. E ganharam muito dinheiro e se converteram numa das famílias mais ricas do planeta, donas, inclusive, de um império gigantesco de comunicação, com outras empresas também correlacionadas. Então, o Bolsonaro, quando fazia birrinha contra a Rede Globo de televisão, só enganava os seus seguidores, porque a família tinha noção exata que o Bolsonaro era um pequeno delinquente que chegou até a presidência da República e que seria descartado, e eles permaneceriam no poder, como está acontecendo agora. O Bolsonaro sabe que existem dossiês sobre tudo da sua vida, tudo da vida das suas ex-mulheres, dos seus parentes, dos seus filhos, tudo. Todas as situações que são conhecidas e outras tantas que a gente não conhece também. Então, ele não tinha alternativa. Ou ele tentava ali fazer um agrado para os seus seguidores, bancando o machão, o imbrochável, e não concedendo ali a renovação da Rede Globo e criando um problema quando ele estiver no lixo da história, de todas essas situações serem reacendidas sem piedade contra ele,
ou simplesmente ele assinava agora essa concessão, traindo tudo aquilo que ele fez ao longo desse tempo todo, para pelo menos aliviar um pouco o tipo de repercussão ruim que ele terá na sua vida a partir do dia 1º de janeiro. Então eu não podia deixar de fazer esse comentário aqui na abertura, porque tem outras situações aqui acontecendo. Agora, enquanto isso, gente, nós temos um processo de alienação, de ativismo político, jurídico e cultural feito por uma grande empresa de comunicação, mas nós temos nas redes sociais uma outra banda de criaturas que está envenenando os remanescentes que não foram ainda tragados, né, de uma forma direta por esse grande povo, que é a Rede Globo de televisão, as organizações Globo. Mas eles ficam fomentando também nesse universo paralelo todo tipo de insanidade. Essas pessoas vão ter que ser responsabilizadas, né? Pelo menos elas vão ter que ser desacreditadas por aqueles que eles estão iludindo. Eu peguei aqui um vídeo desse senhor aqui, o pastor Sandro Rocha. Realmente eu não sei nem como é que uma figura dessa se transforma num pastor. Acho que qualquer pessoa, né, pelo que eu estou vendo, pode conseguir virar pastor aqui no Brasil, porque não precisa ter princípio, ética, moral, não precisa ter compromisso com a verdade, não precisa ter sentimento humano. Muitos vigaristas, inclusive, se aproveitam dessas aberturas para virarem supostos pastores. Esse aqui é um pastor golpista. E quando eu digo que é um pastor golpista, estou dizendo que é um pastor criminoso. E aí, gente, me desculpem aí os seguidores da criatura aqui, porque a gente não pode tratar essas figuras como sendo apenas brasileiros, criaturas de bem, porque eles estão querendo implementar no nosso país uma ditadura. Eles querem fazer com que pessoas como eu e você fiquemos presos, ou exilados, ou mortos, ou torturados. É disso que se trata, a gente tem que salientar isso, porque não tem ninguém santinho no meio dessa história. E se essas pessoas estão querendo romper com a democracia, porque quando elas vão para frente do quartel, querendo que o exército, que é uma força armada, venha intervir na realidade brasileira, o que eles estão querendo? Que os soldados distribuam flores? Distribuam balas jujubas? Não, eles querem que essas forças atuem com violência contra as pessoas que divergem delas. Então isso não pode ser considerado uma coisa aleatória, não, uma coisa maldosa, uma coisa malévola, uma coisa violenta. E aí a gente vê esse tipo de criatura fazendo esse tipo de discurso aqui, que a gente tem que combater, e essa situação aqui é uma das tantas que me fizeram vir para a internet. Vamos lá. Graças a Deus, aleluia, dia 21 e o Natal vem chegando, e o Natal, irmão, você já está ouvindo o barulho do trenó do Papai Noel se movimentando na garagem? Irmão. O barulho do trenó do Papai Noel, está se referindo, obviamente, a viaturas militares, porque na sequência a gente vai conseguir concatenar esse tipo de metáfora infame dele aqui. Lá na garagem de Nárnia, o Papai Noel de Nárnia, né, está se movimentando, já enchendo aí o seu carrinho, a sua carroça, o seu trenó, né? E vai vir cheio de presente para o Brasil aí, se Deus quiser, né? Oh, aleluia, Jesus é bom. Eu acabei de publicar lá no meu Twitter uma notícia que eu recebi agora há pouco, importante, tá? Se você não segue, ainda não me segue no Twitter, me siga lá, Maurício Rocha 70, tá bom? Eu acabei de publicar uma notícia muito importante lá sobre o trenó, né? E os presentes que estão vindo. Aí, eu com essa linguagem cifrada, né? Papai Noel com trenó, fui lá ver, não conheci o Twitter da criatura, e fui lá conhecer, aí tinha essa informação aqui. Diário Oficial da União, extratos de registro de preço, então é uma licitação para aquisição de munições não letais para a GLO. Então, o que ele está difundindo para as pessoas que seguem a criatura, né? Que as Forças Armadas estão comprando muitas armas para usarem contra quem? Contra eu e você. As pessoas que eles julgam são os comunistas, os socialistas, os petistas, os petralhas e coisas e que tais. Então, a gente pode achar que são criaturas ingênuas, criaturas que não querem a violência, que não querem criar uma guerra civil, uma ruptura institucional. Então, são bandidos, são criminosos, porque esse tipo de comportamento esses comportamentos estão previstos no Código Penal Brasileiro a partir do artigo 359. Então, aí eu fui olhar, de fato, essa licitação. Fui dar uma... Porque esse pessoal obriga a gente a fazer isso, né? Aí eu fui ver o edital de licitação, gente. Na verdade é o seguinte, para comprar granadas, armas não letais, né? Até não sabia preço, até curiosidade aqui, não sabe, uma granada de mão de gás lacrimogênio, R$ 299, uma granada que faz barulho, R$ 376, munição calibre 40 de gás lacrimogênio, R$ 502, tem spray de pimenta, né, por R$ 660. Só que tem um negócio, esse material todo está previsto para ser entregue 180 dias depois que a licitação for concluída.
Portanto, não vai ser nenhum tipo de Papai Noel vindo com um trenó, com armas para atacarem contra mim, contra você, contra as pessoas que você conhece. Não. Isso já vai ser no governo Lula. E aí como é que vai ser a história? Vai valer para todo mundo jogar bombinha de gás lacrimogêneo, spray de pimenta? Aí o discurso dos covardes, dos canalhas, irá mudar certamente. Então é bom a gente observar que tipo de criatura está circulando pela internet, porque eles estão envenenando as pessoas de uma maneira geral. E aí ele tem até uma grande audiência, não é desprezível não, por isso que a gente tem que combater esse tipo de criatura. Ele, no decorrer de um vídeo dele, fala assim, e a Polícia Federal está com 100 mil passaportes retidos, não está dando passaportes, e dando a ideia também que isso seria uma coisa orquestrada pelo governo Bolsonaro para evitar que pessoas fujam do Brasil. Existiriam 100 mil pessoas sem passaporte querendo fugir do Brasil. Então, gente, é um pessoal doente da cabeça, mas mais do que isso, eles são criminosos e a gente tem que ter a firmeza para denunciá-los aqui, né? Um dos vídeos que a criatura publicou diz respeito à religião. Aí me chamou a atenção isso aqui também, porque as coisas vão se relacionando. Vamos acompanhar aqui mais uma fala da criatura. Vamos ver se vem aqui. Olha, agora não está dando aqui, né? Mas não tem problema. Não, vai sim. Vamos lá. Vai, meu filho. Tudo bem? Agora o assunto é batismo. Se você foi batizado como eu, na igreja que era criança, você precisa se batizar de novo, sim. Por quê? Porque o batismo na igreja católica foi quando você ainda era bebê. E Jesus se batizou com 30 anos, mostrando para nós que nós precisamos ter então a consciência do batismo, o arrependimento, a crença, para depois se batizar. Então o batismo na igreja católica não vale, ok? Precisa batizar de novo. Tchau. É um negócio, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então quer dizer que a Igreja Católica, segundo o pastor aqui, há 2022 anos está enganando os cristãos, né? Porque batiza os cristãos, mas não está valendo nada, né? Então eu fico imaginando o tanto de alma penada que existe no planeta, né? Desde que o batismo começou a ser feito, que não valeu para as pessoas. Eu não quero entrar nessa discussão teológica, mas isso nos dá conta, assim, do tipo de escrúpulos que essas pessoas têm para falar da religião que não é a sua própria religião. Outras situações estão acontecendo também. Fábio Faria pede demissão do Ministério da Comunicação. Então, alguém que está pensando em permanecer no poder vai fazendo esse tipo de ato direto, exonerando ministros, os ministros vão saindo fora, cada um já está entrando em férias, está assumindo. Então, isso é mais um indício que não vai ter absolutamente nenhuma perturbação aqui no Brasil. O Paulo Capelli do Metrópole também menciona algum assunto relacionado a esse temor que a gente vê toda hora em algumas pessoas. STF tem resposta a Bolsonaro caso tente acionar as Forças Armadas. Então a STF vai ter plantão ao longo desses dias todos aí, porque eis que o Bolsonaro ainda queira fazer um ato translocado, ele vai ter um despacho ali jurídico confrontando qualquer tipo de iniciativa. Agora, vamos falar a verdade, né? Alguém que está pensando em fazer um golpe não vai ficar fazendo golpezinho por ato institucional, né? Já faz na marra e depois vê como é que fica. Então, mas é bom ter sempre alguém preocupado, alguém atento com essas loucuras, porque se ele tentar fazer alguma coisa, o ato seguinte será a sua prisão imediata, como aconteceu no Peru. Fez besteira, tentou quebrar a Constituição. Gente, o Congresso Nacional todo, 503 deputados, estão hoje lá no Congresso discutindo situações reais para o próximo governo. Vocês acham que tem alguém pensando em ruptura institucional? Que essas pessoas que representam, quer queiramos ou não, a sociedade brasileira, que esses personagens estão levando em consideração as loucuras de Bolsonaro? Pois bem. E no caso concreto que nós temos é isso aqui. Câmara retoma a discussão antes da votação da PEC, da tramitação em segundo turno. Assiste em tempo real. Só que isso aí já está votando, vai passar. O Lula vai ter uma grande vantagem daqui para frente no começo do governo dele, como não se esperava, porque o desastre que está sendo deixado pelo governo Bolsonaro é gigantesco, mas através da PEC, que garante investimentos já no primeiro ano e que já poderiam ser realizados, porque o Supremo Tribunal Federal retirou os programas sociais do teto de gastos, então isso vai dar para Lula um início muito tranquilo para ele começar a articular uma base no Congresso e para mais à frente discutir questões muito importantes no Brasil, como, por exemplo, a dívida pública. Porque até esse presente instante, isso não entra no radar. Os veículos de comunicação não jogam
essa questão para o público brasileiro, para o cidadão brasileiro, ter o mínimo de compreensão, para ele perceber que o que estamos vendo discutido hoje no Congresso são questões apenas residuais, que o grosso do orçamento do Brasil vai para pagar juros e amortizações da dívida, que no caso do ano de 2021 foi de 50,78%, ou seja, 1.960 bilhões de reais. Os 140 bilhões que estão sendo discutidos agora, isso é uma nesga, uma rusga, menos de 10% do que nós pagamos, o povo brasileiro, dos serviços de juros e amortizações da dívida, ou das dívidas, né? Então, é bom que nós tenhamos já um ambiente inicial para conversas mais sólidas, conversas mais concretas, para ser terraplanado um caminho para que essas discussões fundamentais que podem, de fato, mudar a estrutura social do nosso país, sejam colocadas também na pauta do dia, para que a gente consiga fazer o nosso país rumar e na direção civilizatória. Muitas pessoas pediram para eu comentar aqui a nomeação do Flávio Dino. Olha, a nomeação ainda não se deu, né? Então pode ser que o Flávio Dino ainda volte atrás e não nomeia a figura lá, que não é uma figura da esquerda, é uma figura que teria simpatias pela direita. Para isso, os partidos políticos existem, justamente para ajudar essas discussões serem bem encaminhadas e evitar que aconteçam tragédias, né, na administração pública com pessoas que atuariam contra a filosofia de governo. Gente, eu fico por aqui. Hoje foram muitos assuntos. A gente se encontra no próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!